Hoje a nossa conversa vai ser sobre câncer de mama. Para isso a gente convidou o Dr. Max Mano. O Dr. Max é colega oncologista clínico aqui do Centro de Oncologia, dedicado especialmente em câncer de mama e câncer ginecológico, uma referência nacional do tema. Olá, Túlio, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre o assunto. Muito bem, Max. Eu acho que tem dois aspectos importantes. Primeiro, prevenir e segundo, diagnóstico precoce. Quando a gente fala de câncer de mama, Max, quais são os principais fatores de risco para uma senhora ou senhorita vir a ter câncer de mama? Bom, ótima pergunta. Na verdade, não existe um fator de risco único, né? Isso eu sempre explico para meus pacientes que câncer de mama não é, por exemplo, como câncer de pulmão, onde existe um fator de risco muito importante e em muitos casos ele está presente, que é o tabagismo. Em câncer de mama existem vários fatores que dão pequenas contribuições. Eu acho que hoje eles já foram mais ou menos mapeados. Nós sabemos que muitos deles dizem respeito ao próprio estilo de vida da mulher moderna. Por exemplo, a gente sabe que mulheres que tiveram poucos filhos, que tiveram os filhos muito tarde, que amamentaram pouco tempo, têm risco maior de ter câncer de mama. É claro que não dá para exagerar. As pessoas ficam pensando, isso me aconteceu, eu vou ter a doença. Na verdade, são pequenos aumentos no risco. Existem algumas outras coisas, né, sendo investigadas, né? Por exemplo, questões relacionadas ao trabalho, já tentaram relacionar até turnos noturnos de trabalho com risco de câncer de mama para áreas, especialmente como enfermagem, etc., que não ficaram comprovados. Bom, alguns outros a gente cada vez entende que tem relação, e que é muito impressionante, é como a nossa área se mistura gradualmente com a área, por exemplo, dos cardiologistas, que você senta no cardiologista, ele dá uma série de conselhos, você tem que estar magrinho, tem que fazer exercícios, etc., e a gente está absorvendo tudo isso. Claramente existe uma relação, câncer de mama com sedentarismo, com obesidade, especialmente quando isso começa mais cedo durante a vida. Então todos esses fatores de estilo de vida são importantes. Relacionados aos hábitos, nós sabemos também que tabagismo, isso não é bem comprovado, mas aparentemente causa uma pequena contribuição. E um que nós temos cada vez mais preocupação é o consumo de álcool. Esse aí, claramente, a imensa maioria dos estudos que aparecem mostra uma relação entre consumo de álcool e risco de câncer de mama. E aí os pacientes nos perguntam exatamente quanto que eu posso tomar, né? E aí que reside o problema, a gente não sabe qual é a quantidade segura para consumo de álcool. Né? Alguns estudos falam somente 6 gramas por dia, já aumentando o risco. Isso não é nada, né? Isso é, acho que 1/3 de uma latinha de cerveja. Né? Então, assim, acho que quanto menos, melhor. Né? Mas são um conjunto de fatores de risco que levam ao aumento no risco da doença. Bem, revendo os fatores de risco entre câncer de mama e estilo de vida, eu acho que usar para ter uma ideia de qual medidas ou recomendações você daria para uma mulher para ela diminuir o risco dela. Basicamente, quais seriam? Esses é uma pergunta importante. Isso é uma consulta que, por exemplo, o paciente que já teve a doença também entra num esquema de prevenção, para não acontecer de novo. Né? Então é uma oportunidade única da gente implementar alterações no estilo de vida, reduzindo todos esses fatores. Mas é claro que o ideal seria ensinar as pessoas desde pequenas, né? Já entrar na vida adulta sabendo como se prevenir da doença. Então as recomendações basicamente são alimentação saudável, que eu acho que até não falei anteriormente. O que é uma alimentação saudável é mesmo do cardiologista, de novo. Recomendo, pego as indicações do cardiologista, dieta pobre em gorduras, certo? Especialmente a gordura, pobre em gorduras, né? Rica em vegetais, fibras, menos consumo de carne vermelha. Tudo isso, há pequenas evidências de que a dieta seja um fator de risco adicional, e é algo absolutamente modificável. Fora o benefício secundário, que se você fizer uma dieta ótima, você vai se manter magro, tudo, né? Então uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, eu, acabando o tratamento, bom, o paciente quer saber o que eu posso fazer para me ajudar. Eu já fiz a minha parte, sei lá, fiz a quimioterapia, hormonoterapia, o que eu posso fazer para me ajudar? Alterar o estilo de vida, reduzir consumo de álcool, abandonar tabagismo, se for o caso, alimentação saudável, e aí o controle do peso é uma consequência. Se eu implementar a mudança alimentar e ela for rigorosa de verdade, geralmente há o benefício do controle do peso. E o outro é sedentarismo, porque a quantidade de pessoas sedentárias que a gente encontra na atualidade é algo impressionante, né? Você, inclusive, tem que investigar mais. Você faz a pergunta, você é sedentário?
Não, porque o meu trabalho eu fico caminhando do primeiro ao segundo andar, mas não é bem, né? Exercício, né? Fazer pilates é maravilhoso, recomendo, mas será que isso qualifica como uma real atividade física? Eu acho que tem que ter algo a mais. Max, a oncologia é uma área muito dinâmica, tem muita tecnologia e conhecimento chegando. E existe uma tendência muito forte de individualização de tratamento e avaliação molecular e genética dos tumores. Nesse sentido, eu acredito que um dos trabalhos mais importantes recentemente é o próprio TaylorX, que faz uma avaliação de um conjunto de genes do câncer e isso influencia na decisão terapêutica. Você quer explicar como que o TaylorX mudou a conduta e como que ele funciona? O TaylorX, ele usa uma ferramenta que é feita na peça cirúrgica do tumor. Você retira um tumor da mama, ela fica lá armazenada o resto da vida, né, e você pode usá-la para fazer alguns testes. Então esse material é enviado, isso é feito nos Estados Unidos. Vale dizer que esse é um dos testes, existem vários outros competindo, mas realmente eles fizeram esse grande estudo chamado TaylorX e deram um passo à frente e deram informações extremamente preciosas, né, para a gente saber exatamente quem precisa receber quimioterapia. A grande conclusão é que a gente, historicamente, fazia muito mais quimioterapia do que necessário, por não ter esse tipo de ferramenta e ter medo das recorrências. Quimioterapia adjuvante. Adjuvante, preventiva, para evitar da doença voltar. E quando a gente passou a ter essas ferramentas, a gente viu que, assim, reduziu em 50% o uso de quimioterapia, porque tumores que a gente achava que eram perigosos, na verdade não eram. Quase sempre vai nesse sentido, embora possa ser no oposto também, você achar que ele é muito bonzinho, faz o exame e não é, mas quase sempre no sentido de fazer cada vez menos quimioterapia. Isso a gente nota na nossa prática clínica, bem que seja um exame ainda de difícil acesso, não está coberto pelos convênios, eles agora têm um processo pelos órgãos regulatórios para que isso seja incorporado na cobertura dos convênios. É um dos poucos países do mundo, o Brasil, que ainda não entrou automaticamente. Então é um custo alto para a pessoa, mas quando a gente consegue fazer, a gente nota claramente o uso de quimioterapia na minha clínica caiu assim drasticamente. E não é só porque eu envelheci, que a gente vai ficando mais sênior, a gente vai sendo mais cauteloso, né? Não é, é o uso desse tipo de ferramenta, né? Com certeza. E, para terminar, Max, ao longo dos últimos anos, tem mudado o perfil das pacientes com câncer de mama? Essa é uma pergunta, assim, as pessoas têm uma percepção geral que cada vez mulheres mais jovens têm a doença. Isso. Às vezes até eu quero me convencer disso, mas sempre que eu quero me convencer disso, eu me lembro que a gente trabalha num hospital de referência, onde, assim, é muito mais provável que uma mulher, sei lá, de 35 anos, com os 2 filhos pequenos para criar, que bate um desespero e ela venha pedir a nossa opinião, do que uma senhora de, sei lá, de 75 anos, com os filhos criados, que não quer mais sair de onde ela está, não quer se dar o trabalho de pegar um avião, vir até São Paulo, pegar uma opinião. Então existe um viés de referência. Se eu for olhar a minha clínica, eu vou sair com essa impressão, que cada vez dá mais jovens, que a quantidade de pacientes que eu tenho, que inclusive tem que fazer técnicas de preservação de fertilidade, porque ainda não tiveram os filhos, tal, a gente tem aqui já uma comunicação direta com o grupo de reprodução humana, né? Mas é um viés. Quando você olha os dados populacionais, não há evidência de que a doença está ocorrendo cada vez mais cedo. Continua esse equilíbrio mais frequente após a menopausa, após os 50 anos, o risco vai aumentando com o envelhecimento, né? Mas é aquela história, pode ocorrer em qualquer idade. Então, a idade dos pacientes continua relativamente igual. Continua, o perfil epidemiológico não mostrou grandes variações. E com os programas de rastreamento, a fase da doença ao diagnóstico vem mudando? A fase vem com certeza, isso é muito bem documentado em outros países desenvolvidos, nos quais os programas de rastreamento estão bem mais avançados em outra fase. Os países idealmente deveriam, como meta, alcançar pelo menos 70% de rastreamento na população. A gente está muito longe. E de chegar lá, e especialmente por causa do serviço público. E o mais curioso é que isso não é por falta de aparelhos, né? Não adianta a prefeitura ir lá comprar aparelhos de mamografia, não é isso, é um problema cultural. Na verdade, em várias cidades, tá? Inclusive saiu um estudo muito recente esse final de semana, mostrando que o número de aparelhos que tem é mais que suficiente para rastrear a população inteira. Então é um problema cultural, de a pessoa não saber da importância, da necessidade de fazer o rastreamento.
Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, 90% dos tumores são descobertos em estágio superinicial. E aí, assim, o tratamento é menos pesado, mais comumente não vai precisar envolver quimioterapia, a taxa de cura é muito maior. É só vantagens de ter essa situação. No Brasil, acho que se pegar uma amostra muito selecionada de pessoas com convênios, acesso fácil à saúde, deve ser muito parecido. Mas olhando o Brasil como um todo, como país, nós estamos muito, mas muito atrás de países desenvolvidos. Então, certamente a prevenção é fundamental. Prevenção é fundamental, né, em câncer de mama, inclusive prevenção seria mais você atuar nos fatores de risco para não ter a doença. Aqui é o diagnóstico precoce, que se faz com a mamografia, se faz também com o autoexame da mama. Já não é a situação perfeita, você está lá e já palpa um nódulo. Perfeita é descobrir quando ainda nem tem o nódulo, só tem uma alteração radiográfica bem pequenininha, né? Mas ainda assim, sentir o nódulo, tem que ver o que é, porque nem sempre aquilo vai ser coisa boa. Na maioria dos casos vai ser benigno, mas pode não ser. Né? E assim, qualquer tempo perdido realmente é um prejuízo para a pessoa. Muito bem. Max, agradeço muito o nosso bate-papo, certamente extremamente produtivo. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade.